Salve, salve, Thaisa! Hoje nós iniciamos nossa primeira jornada, as Irmãs da Alma. E vai ser um desafio semanal, hein? Vai ser um desafio semanal, essa é a proposta. E para quem vem aqui nos acompanhar e sabe que o mundo empresarial e o mundo profissional, o mundo pessoal tem muitas facetas, né? Tem muitas entradas aí, tem muitas portas que a gente precisa se tornar mais íntimo de todas essas áreas da nossa vida. Então, eu e a Thaisa, para quem não... Depois a gente vai fazer uma apresentação aí, e a Jornada da Alma inicia com uma chamada muito legal, que é o objetivo de nós duas estarmos nos encontrando. Então, quero contar para vocês que eu e a Thaisa estamos há bastante tempo nos programando para esse momento, para esse grande momento que é hoje, que é unir conhecimento, unir a nossa jornada, unir a intimidade nessa nossa trajetória e trouxemos um objetivo aqui semanal. E o nosso objetivo para esses nossos encontros, para esse encontro da Jornada da Alma, que é ser um instrumento de acolhimento, apoio e profundidade às pessoas que vivenciam o mundo das empresas. Por que isso? Porque a gente realmente precisa de apoio. Não dá para viver sozinho, não dá para ir para esse universo sozinho. E esse é o desafio, né, Thaisa? Com certeza, com certeza. Olá, Beth, minha irmã de alma, né? Que a gente se chama assim, apesar do mesmo sobrenome, mas temos muito mais do que o sobrenome. A gente se cruzou aí pelas vias da alma, né? Também dá um oi para as pessoas do coração, que eu digo sempre, porque sempre se conectam comigo de algum jeito, né? Vêm sempre trazer algum aprendizado, alguma coisa que eu possa trazer para a minha vida também, né? Eu digo que essa jornada é um grande mistério e também uma coisa muito gostosa para nós, porque a gente somos seres humanos em evolução, né? E buscando sempre encontrar aí o nosso caminho, né? Tentando decifrar os mistérios de Deus, os mistérios da nossa alma, os mistérios da nossa missão de vida aqui na Terra também, né? E eu acho que tentando decifrar todos esses mistérios, estudamos, trabalhamos, estamos na família, fizemos nossas atividades, né? E vamos nos encontrando também. E, de certa forma, foi dentro das empresas que a gente se encontrou e sempre teve um desejo muito profundo em poder ajudar, né? E a gente sabe o quanto que a gente passa, né? De amor, de ódio, de inveja, todos os sentimentos que permeiam nossa vida dentro das empresas também. Sim. E porque somos seres humanos, né? Então, além da atividade que existe para estar fazendo lá, tem todos esses sentimentos, essas emoções que permeiam as relações, o poder, né? Que também existe. Então, a gente acaba tendo que decifrar isso e evoluir com isso. Mas, de certa forma, é uma coisa muito fascinante também, né? E espero que seja para as pessoas também esse fascínio, né? Porque a gente está ali para contribuir também, né? Para não ser só sugado pela situação, mas que a gente venha construir algo positivo também dentro das empresas e fora, né? Que a gente também se construa nessa relação. Então, é um prazer enorme estar aqui. Espero que seja um prazer enorme também para as pessoas nos acompanhar. E olha só, Thaisa, nós duas temos tanta sintonia, a gente já vai conversando, né? E explicar esse desafio. Então, vamos lá, vamos explicar o desafio para as pessoas que vão acompanhar nós aí no canal. Como que vai ser isso? Nós vamos explicar para vocês como é que começou esse grande desafio, esse grande sonho, e vou explicar como vai funcionar para vocês saberem qual vai ser sempre o tema que a gente vai abordar, vai ser sempre um assunto diferente e sempre vai envolver as nossas relações como pessoa,
um ser divino, um ser que sente as emoções, que tem um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental, mas também um corpo espiritual, que todos esses corpos vão para dentro de uma empresa se envolver com outros corpos que vão estar lá, né? E a gente pensa que só leva um corpo para lá, que é o corpo mental. Parece que lá só existe a mente. E é esse assunto que nós vamos debater. Como levar o divino para dentro da empresa. Como levar a inteligência espiritual para dentro da empresa. E todos esses temas nós vamos abordar aqui. E quando a gente não faz isso, nós saímos muito machucadas, saímos feridos, magoados, com raiva da empresa, das pessoas, de nós, dos nossos comportamentos. Então, essa é a jornada, essa é a divisão que eu e a Thaisa vamos colocar aqui para vocês. E hoje nós vamos acordar com vocês como que vai ser essa jornada. Vai ser passo a passo e nós vamos passar isso para vocês. Então, Thaisa, eu queria que você me ajudasse a lembrar como foi o início dessa jornada para chegar até hoje. Nossa, a gente, na verdade, a gente trabalhou juntas, né? E depois, um bom tempo, a gente não se falava, não se via, e depois a vida fez nos conectar novamente, né? Eu acho que cada uma estava percorrendo um caminho de evolução que acabou cruzando novamente, né? E foi através disso, dessa nossa evolução, que a gente acabou se cruzando de novo. O ano passado, né? A gente estava num momento onde a gente queria fazer algo diferente nas nossas vidas, né? Na verdade, buscando algo para as pessoas também, para poder ajudar nesse caminho, que muitas vezes a gente gostaria que tivesse para nós, né? A gente teve que buscar e muitas vezes levou tempo esse processo todo, né? E a ideia, na verdade, é trazer essa sustentação para as pessoas. E desde o ano passado a gente vem trilhando isso, né? Mas não uma questão focada só no comportamental ou só no mental, né? A questão de dentro das empresas mais superficial, né? Que a gente pudesse aprofundar. E daí a gente entra nesses conceitos, né, de inteligência espiritual, de liderança espiritualizada, ou mesmo de estar espiritualizado dentro da empresa, né? Que você esteja completo dentro da empresa e não só uma parte de você, né? Porque muitas vezes acaba perdendo o sentido de estar trabalhando lá, né? Quando você só se vê em partes, né? Quando você só se vê mão de obra, né? Que muitas vezes a gente tanto se falou, né? Tanto se fala dentro das empresas. Então, você é muito mais do que mão de obra. E você pode trazer muito mais o teu potencial dentro das empresas, dentro do teu trabalho, quando você está por completo, você está ali com algo fazendo sentido para você também. Então, assim, nós tivemos gestores, tivemos colegas de trabalho, né? E tudo isso fez a gente evoluir. Então, desde o ano passado, esses questionamentos vêm para nós, né? E essa jornada de aprender, de estar junto e querer compartilhar algo a mais, né? Daquilo que a gente vivenciou e que talvez sustentem as pessoas no trabalho, estejam mais conectadas com a sua essência, né? E com o seu potencial, tendo sorriso no rosto, né? Estando lá feliz por estar trabalhando lá. Então, desde o ano passado, isso não é só uma questão teórica, né? É uma questão de evolução da alma, para que a gente pudesse estar fazendo hoje isso, né? A gente não quer entregar nada onde a gente não esteja por completo também, que a gente não esteja ali conectado com aquilo também, né? Então, para entregar algo, eu preciso também estar conectada com isso, né? E que esse dar e receber seja gostoso, que esse dar e receber a gente esteja conectado. Então, uma trajetória desde o ano passado para agora a gente está fazendo isso. E a gente teve que também aprender com a situação da pandemia, né? Se adaptar a isso e dizer assim, não, a gente pode fazer além,
né? Era algo presencial, não vai ser mais presencial, vai ser online, né? Se adaptar a essa nova fase, essa nova situação do mundo, né? E também empresarial, né? Que também mudou as relações. Então a gente tem hoje a casa como sendo o nosso trabalho, a nossa escola, né? Além de outras atividades dentro de casa. Então, espero que essa jornada das Irmãs da Alma, né, seja uma evolução para todo mundo, para nós e para as pessoas que estão nos vendo também, porque esse é o nosso compromisso de estar evoluindo, né? Mesmo que a gente não saiba tudo, mesmo que tenha os mistérios aí acontecendo, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente imaginava pelas coisas externas, mas que a gente esteja internamente mais forte, né, para estar passando por essa jornada também. Eu lembro, Thaisa, você falando das horas e horas que nós agendávamos e ficávamos estudando e trocando. E eu quero lembrar algo para ti e para mim, que o que nos trouxe para nos reencontrar foi uma dor muito forte que nós estávamos sentindo. Então, a dor que nós estávamos sentindo pelo que nós tínhamos passado nas últimas empresas, que foi causada por nós mesmos, nós permitimos sentir aquela dor, sentir aquela mágoa, e as duas estavam em sintonia com uma dor. Essa dor que nós achávamos que estava muito pesada, nós queríamos compartilhar uma com a outra, e nós sabíamos que poderíamos se apoiar uma na outra. Então a gente se aproximou, a vida trouxe a aproximação, ficamos meses muito livres, não era nada assim forçado, se uma dava, a outra ficava, nada, foi muito fluido, foi muito belo nosso encontro, porque nós sabíamos que as duas nós estávamos vivendo situações parecidas, mas nós tínhamos processo de maturidade, você tocou nisso, você falou sobre o processo da alma, né? Então, para nós também era uma questão de respeito entre nós, sabermos que a gente tinha um projeto, mas nossa alma precisava também passar por processos de cura daquela mágoa, de cura daquela dor, daquela rejeição que nós estávamos vivendo naquele momento, para a gente chegar no ponto que nós chegamos. Então, e esse ponto que nós chegamos, nós vamos ainda sabendo que nós vamos indo com um processo de evolução. Não paramos aqui, não. Se parou, está morto. Então, nós não paramos. Nós sentimos tudo isso, mas com outro olhar, com uma outra ótica agora, né? Então, esses nossos encontros, às vezes, chegava 4 horas, 3 horas, nós ficávamos 3 horas estudando, analisando, lendo livros e exercício, e uma mandando atividades uma para outra, resumo e ideias e trocas de cenários, o que nós estávamos vivendo. E nós chegamos num ponto que nós tínhamos praticamente montado nome, né, Thaisa? Nome do projeto, a logo do projeto, o desenho, o formato, nós estávamos com uma estrutura toda montada. E foi muito lindo, porque assim, quando tu vê uma estrutura montada, tu quer dar um passo para trás e dizer, calma, a coisa se realizou. Eu preciso de um tempo ainda, eu preciso de... Uau, alguma coisa está acontecendo de real aqui. O que o meu sonho, as minhas ideias, junto com os sonhos da Thaisa, com as ideias da Thaisa, estão se materializando. Então, a gente via a coisa acontecer. Chegou o final do ano passado, e nós duas precisamos dar uma acalmada. Nós nos distanciamos de um formato lento e assim, muito legal. É como se fosse um elástico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você está próximo de uma pessoa e tem um elástico entre vocês, se você estiver muito próxima da pessoa, muito próxima, esse elástico cai. Se esse elástico está na cintura e você se aproximar, o elástico cai. A tensão do elástico não tem nenhuma, então ele caiu. E aí a gente se distanciou ao ponto de não ficar tão pressionado, tão distante, que aquele elástico poderia romper. Então a gente não se distanciou tanto para aquele elástico não rompesse. Então a gente se colocou numa posição onde tinha uma tensão do elástico nos conectando, mas a gente sabia a distância que a gente poderia se colocar. Foi exatamente isso que nós fizemos. Então
A gente tinha momentos que a gente se aproximava um pouco, sentia que o elástico estava cedendo, a gente voltava, e essa era a dinâmica da nossa relação, do nosso envolvimento. Este ano, nós começamos com um cenário muito lindo, que é um cenário de volta para casa. Todos, a Thaisa comentou sobre isso, vamos para casa. O mundo inteiro volta para casa. E aí, eu não sei o que fazer dentro de casa. A maioria falava, né? A maioria. O que eu faço dentro de casa? Como é trabalhar em casa? Como é ficar full time com o parceiro, com a parceira, com os filhos, com o sogro? Como é? Então, nós precisamos... O mundo todo estava se redescobrindo. E isso foi na nossa relação também. Então, não foi só o mundo todo e as nossas outras áreas da nossa vida. A minha relação com a Thaisa também começou a se redescobrir, porque antes os nossos encontros eram presenciais também, né, amiga? Lá em casa, em locais que a gente escolhia. Então, como foi para ti? Até o formato do curso também era para ser presencial, né? Pois é, isso que eu queria te fazer uma pergunta. Como foi para ti esse teu olhar? Porque depois eu falo o meu também, de acabou, acabou o curso presencial, nunca mais. Foi assim um susto inicial que a gente teve, eu tive, né? E eu quero te perguntar como foi para ti ir para casa e como foi olhar para essa nossa relação e perguntar. Na verdade, eu sou muito do toque, da relação, de estar junto, né? Então, presencial, deixando de existir, né? De estar dentro fazer um curso presencial, ou mesmo de estar dentro das empresas, ou de estar dentro das escolas, porque eu tenho um filho também pequeno, então, assim, eu sempre fui muito das relações presenciais, do toque, do abraço, né? Então, de certa forma, desestabiliza ali, né? Tá, como é que vai ser esse olhar, né? Essa nova configuração. Eu lembro que no meu Instagram, eu fiz uma pergunta para as pessoas, dizendo, se você fosse para resumir o seu ano em uma palavra, qual seria, né? E teve pessoas que colocaram que foi difícil, que foi loucura, e teve pessoas que escreveram gratidão. E daí, vendo essas palavras na minha vida, eu digo que foi mais ou menos assim. Começou difícil, loucura, tipo assim, tá, calma aí, não tô me entendendo, para um pouquinho. E depois eu comecei a aceitar melhor aquela situação, eu não fiquei brigando comigo, porque eu queria manter aquela situação anterior. E depois que eu consegui aceitar isso, e daí é a mesma coisa com o curso, o treinamento, que eu comecei a dizer assim, a gente tem condições de fazer diferente, colocando fé e gratidão, né? Que bom que a gente pôde estar dentro de casa, talvez esse amor que a gente dava para as outras pessoas externas colocar dentro das nossas famílias, dentro do nosso lar, né? Mas também poder transmitir a questão do amor ou mesmo da afetividade pelas questões tecnológicas, né? Então, assim, isso é uma configuração diferente, mas quem eu estava brigando era com a minha mente, né? Era essa briga. Quando eu acalmei um pouco a minha mente, eu disse assim, tem condições, a gente abre um leque de oportunidades, de possibilidades, só que a gente tem que se permitir a isso, né? Não que a gente não tenha que vivenciar aquilo, porque as emoções vêm, a gente vivencia aquilo, mas eu não preciso viver eternamente naquela situação, eu posso me abrir para o novo. E é por isso que a gente está começando aqui. Eu também não sou de fazer vídeos, né, para a internet, eu também tive que me acostumar com a questão tecnológica, mas eu vi possibilidade, porque você tem um alcance muito maior com as pessoas, isso expande, né, aquilo que talvez me limitava na questão presencial, no número de pessoas, por exemplo, hoje a questão tecnológica expande, né? Só que eu tive que me permitir a isso também, né? Para que as pessoas também tivessem acesso a mais, né? A mais pessoas terem acesso a isso. Mas confesso que a gente estranha, a gente luta contra aquilo, né? Mas é mais uma luta na nossa mente, né?
do que na realidade. Aí, quando a gente para e analisa, quando a gente entra para dentro da gente, né? Que daí, de novo, né? Conectada com a alma. É esse movimento. Quando a gente fica só olhando para fora o tempo inteiro, a gente se assusta. Mas quando a gente entra novamente internamente com a nossa alma, conecta com a essência, fica mais tranquilo, fica mais em paz, né? O nosso coração fica mais em paz. E a gente continua na missão, porque daí a gente se conecta de novo com a nossa missão, de estar ajudando as pessoas dentro das empresas a estar mais fortes de uma forma completa, né? Visualizando a vida dentro das empresas de uma forma melhor. E, Thaisa, que interessante que você trouxe isso, porque em 2020 nós duas tivemos vários contatos, falamos sobre isso que você trouxe agora, e de uma semana para outra nós decidimos, ok, então vamos usar o que nós temos, vamos usar os recursos que nós temos, nós vamos entrar em ação. E isso acontece muito dentro das nossas resistências como seres humanos, que é, se não for daquela forma, eu não faço. E aí nós sentimos isso em nós também, gente. Por quê? Nós estudamos um projeto, não deu certo daquele formato, porque o formato mudou, não foi uma coisa que eu tenho poder de mudar esse formato, o formato mudou. E se não for daquele formato, a gente não faz. Então, a oportunidade está agora, está aqui na nossa frente. Se não for daquele formato, vai ser de um formato novo. Vai ser de um novo formato. E aí vem uma frase que eu sempre lhe dizia, Thaisa, que é: algumas pessoas não fazem do jeito que elas fazem, não fazem do jeito que foram mandadas fazer, então não fazem. Então elas não fazem como elas acham que deveria fazer e não fazem como elas foram mandadas. E não fazem. E é assim que nós nos tornamos. Então, a gente não faz de nenhuma forma. Então, vamos fazer da forma que está se apresentando para nós, que é esse formato. Então, qual é o formato? O formato é esse. Nós vamos fazer vídeos, pequenos vídeos aí de 15, 20 minutinhos, ou 10. Não vai ter, vai depender do tema. A gente não vai dar uma quantidade de minutos ou de tempo. Nós vamos falar de vários temas ligado, me ajuda aqui, Thaisa, ligado a pessoas, ao setor de recursos humanos, às empresas, aos sentimentos, à alma, ao espírito, ao divino. Nós vamos entrar à família. O que nós fazemos com a família quando a gente está numa posição desconectada na empresa? Então, quando nós estamos desconectados como pessoas, o que acontece com a empresa? O que acontece com a família? O que acontece conosco? Então, vai acontecer muitas áreas aqui, nós vamos abordar muitos temas. E o tema que nós tivemos como um momento muito especial que nós vamos compartilhar com vocês é o tema a jornada, né? A jornada da alma, das irmãs de alma, é esse o tema principal, mas nós vamos falar cada tema. Então, o subtema de hoje é a jornada. Como chegamos até aqui? Como montamos isso, né, Thaisa? Como que foi? Depois nós vamos falar sobre o nosso encontro, a nossa trajetória. Acho que na semana que vem já vai sair esse vídeo sobre isso. E hoje nós estamos falando do projeto. Especificamente como surgiu esse projeto, o que nós vamos oferecer para vocês aqui. E acho que eu vou falar por mim, depois a Thaisa pode falar por ela. O que eu vou oferecer aqui é toda a minha bagagem, todo o meu conhecimento, todo o meu estudo, todos os meus acertos, todos os meus erros, todos os meus sentimentos, que foram todos mesmo, o lado de luz que eu tinha para oferecer e o meu lado sombra que eu ofereci também. Então, essa mala que eu vou abrir aqui e oferecer para vocês, junto com a Thaisa, que esteve muito próxima de mim em vários momentos, e que a gente compartilhou muitos dos sentimentos e das fúrias que nós tínhamos, é esse lado que eu vou poder oferecer e contribuir e trazer como um apoio, como um acolhimento, como um aprofundamento de todos esses sentimentos que acontecem em nós, que a gente esquece de levar. Nós como pessoa, nós como divino, nós como pessoas, seres
que pode contribuir com as empresas, mas quando a gente chega dentro da empresa, a gente corta isso e acha que somos máquinas. Eu achei que eu era máquina, eu achei que só a minha mente importava. E aqui é onde eu me feri muito. Então, é aqui que eu quero contribuir com vocês. Acho que é Com isso, Thaís. certeza. Essa jornada não foi muito diferente para mim, né? Então, realmente, os acertos, os erros, aquilo que eu achava que era interessante e para a empresa não era interessante, os relacionamentos que foram se tendo, né? Com os colegas, com os gestores, como é que foi, muitas vezes, se perder nesse caminho, ou às vezes se encontrar nesse caminho, porque teve, né? Momentos que eu estava conectada, momentos que eu não estava conectada. Então, essas vivências, essas experiências é importante nessa caminhada, porque muitas vezes eu saía da empresa e dizia assim, poxa vida, não vai vir ninguém ao meu encontro para eu poder discutir esses dilemas que eu venho tendo dentro das empresas. Muitas vezes essa pergunta vinha na minha cabeça, né? Então, de certa forma, era porque eu precisava daquilo e eu acredito que as pessoas precisem, né? Para justamente não se desconectarem. Então, um dilema que eu tinha muito forte era por que eu não posso trazer o amor para dentro das empresas? Por que eu só posso falar sobre números e resultados e eu não posso dar um abraço? Muitas vezes isso aconteceu comigo, né? De poder demonstrar isso e fui repreendida, né, nessas situações. Então, isso era um dilema muito forte para mim, né? Tá, onde é que eu deixo o meu sentimento a partir do momento que eu entro na empresa, né? Então, é realmente compartilhar, né? Porque são dilemas da nossa vida, são angústias que a gente vivencia e que muitas vezes nem todas as pessoas estão preparadas para escutar isso que eu vou dizer, né? Então, a nossa jornada nos permitiu estar aqui, se conectar, mas poder ajudar as outras pessoas que talvez estejam na mesma situação, que também sintam as mesmas angústias e os mesmos dilemas, né? Que a gente passa. Não que a gente não tenha trazido à tona nas relações as sombras, né? Porque a gente trouxe, né? A gente trouxe a raiva, a gente trouxe o ódio na relação, a gente reclamava, né? A gente também reclamava. E isso fez parte, né? Então, mas para a gente estar aqui, a gente teve que ter uma maturidade emocional e espiritual, né? Para realmente suportar isso. Mas a gente estava num caminho trilhando e buscando alternativas para chegar aqui. E, de certa forma, era uma pergunta que eu sempre me fazia: por que não vem ninguém para me ajudar a entender esses dilemas? E essas perguntas vêm muito ao nosso encontro. Por que não vem ninguém, né? Por que isso não existe? E quem sabe que esse pedido não é você que tem que fazer, né? Às vezes, uma pergunta que fica reverberando em nós é você que tem que fazer aquela missão. Então, nós estamos nessa missão. Nós vamos... Esse é o propósito. Então, o propósito aqui de todos os assuntos que nós vamos abordar é pessoas, empresas. Empresas, pessoas. Pessoas precisam de pessoas, né? Não tem como ficar, nós não conseguimos crescer, evoluir, receber sem empresas, mas tudo isso está numa única bolha, num único lugar. Então, integrar tudo isso que você trouxe também, eu acho lindo, porque realmente nós esquecemos que os profissionais são pessoas. Isso dói muito, porque eu quero contratar um profissional. Eu não estou contratando um profissional, estou contratando uma pessoa. Ela vai trazer tudo ali, tudo o que ela é. Pode ser que nos primeiros momentos ela não traga tudo de uma vez só, mas no decorrer da intimidade, ela vai se apresentar como pessoa. Eu Com sei certeza. que a gente também tem esse cuidado de não se apresentar como pessoa no primeiro instante, porque pode assustar muitas pessoas. As pessoas têm medo de pessoas. E aí?
Então, vamos desvendar isso, esse é o caminho. Então, quero dizer para vocês que os vídeos são esses vídeos curtinhos, vamos dar as últimas palavras agora, porque esse é o propósito, dizer que a partir desta semana vai sair semanalmente um vídeo, e se a gente sentir que pode sair mais vídeos durante a semana, que tiver temas e perguntas, eu gostaria de convidá-los para se inscrever no canal, dar like aí que nós precisamos para mais pessoas conhecerem nossos vídeos, conhecerem as histórias, conhecerem que podem ser apoiadas através das histórias. E se a gente sentir que tem perguntas aqui, que as pessoas vão fazendo as perguntas, vão deixando os comentários, nós vamos trazendo esses assuntos que estão sendo comentados. E é muito legal que vocês passem feedback, passem retorno, quais são os temas que vocês gostariam de estar sendo abordados, porque eu e a Thaisa vamos fazer no próximo vídeo contando um pouquinho das nossas experiências, da nossa evolução e os temas que a gente vai estar abordando. Isso aí. Que a gente tem essa jornada sempre conectada ao coração, né? Na pureza do coração, eu digo, porque quando a gente está na essência, as coisas fluem mais, como a gente fez esse movimento até aqui, né? Onde a gente conseguiu entender a fluidez de cada uma, para se tornar realidade isso hoje, né? Que a gente possa contribuir mais e mais para as pessoas aí no mundo corporativo, no mundo das empresas, e sempre conectado à essência do nosso coração, da nossa alma também. Então, é muito gratificante ter esse passo nessa jornada daqui para frente. E que a gente tenha outros encontros com a mesma fluidez, com o mesmo... conectado mesmo à essência do coração, como a gente fez hoje. E a gente sempre faz, em todos os momentos da nossa vida. Seja focado no trabalho, né, que a gente vem fazendo, e também das nossas outras questões de vida, né? Justamente porque a gente se vê como um ser humano integrado, né, ao universo. Então, beijos no coração de todo mundo e até a próxima live aí da nossa jornada, nosso próximo vídeo, né, da jornada. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Eu e a Thaisa vamos preparar o próximo tema aí que já está borbulhando dentro de nós. Vamos lá, um beijo, fiquem com Deus.